Bem-vindos todos a esta webinar da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular sobre elaboração de boas práticas em telemedicina, em angiologia e na cirurgia vascular. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do nosso palestrante, o professor Xiao Lung Wen, como todos sabem, pioneiro, um dos pioneiros da telemedicina no Brasil e atual presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e de Telesaúde. Ele é professor da USP e chefe da telemedicina da USP. Nós tivemos o prazer, a honra de fazer um grande projeto de telemedicina em educação continuada, como todos sabem. Ele foi o responsável técnico, ele que nos inspirou no TVASC. Nós estamos no segundo TVASC. E eu queria agradecer ao professor Xiao o interesse que o senhor tem pela nossa sociedade. Muito obrigado por todo o seu trabalho. Chocolate ninguém me deu. Você está perguntando se sobrou? Eu nem vi. Ângela, estamos... Isso, obrigado, Ângela. Ô, Pedro, muta por gentileza, a todo mundo. Deixa só o doutor Calógero falando. Ok. Professor Xiao, muito obrigado por ter aceitado mais esse desafio com a SBACV e seguramente será um trabalho relevante para nós. Queria também chamar o doutor Júlio Peclar, nosso presidente, que está presente, é um dos coordenadores deste evento, o vice-presidente da SBACV, doutor Armando Lobato, também coordenará este evento, e a presença do doutor Alexandre Amato, doutor Heriberto Brito e doutor Antônio Carlos de Souza, que são da comissão da telemedicina da SBACV. Então, iniciaremos com uma apresentação do professor Xiao Lung Wen sobre o assunto. Por favor, professor. Bom, primeiramente, boa noite. Queria dizer que é uma grande honra estar aqui juntamente com vocês para explicar um pouco sobre a telemedicina, suas características e a importância de que cada sociedade médica, de cada sociedade de especialidade, defina as suas boas práticas para que não haja banalização da telemedicina, tá? Então, esse é um ponto. Eu vou tentar, inclusive, desconstruir a noção de que telemedicina é uma ferramenta para construir a ideia que a telemedicina é um método médico. E um outro ponto, por causa da pandemia, com o isolamento e quarentena, não é só a área médica que avançou. Todas as profissões de saúde avançaram na regulamentação das suas respectivas tele, e o último foi a veterinária manifestada ontem, tá? Então, eu vou, na verdade, tentar procurar de uma forma muito rápida, colocar alguns aspectos importantes para que nós possamos ter um debate. Então, eu espero que vocês estejam vendo o meu PowerPoint, tá? O título vai se chamar Telemedicina e Boas Práticas, já pensando que não existe competição entre telemedicina e medicina. É por isso que eu usei a palavra medicina conectada. A telemedicina é apenas uma expansão da medicina, tá? E eu falo de medicina conectada 2025 e 2030, por causa, inclusive, que na quarta-feira retrasada, já foi lançado o 5G no Distrito Federal, e até 2025 está previsto que todas as capitais brasileiras já tenham 5G implantado, e até 2030, todos os municípios com mais que 30 mil habitantes. Então, você vê que nós precisamos estar atentos para esta evolução. Portanto, a telemedicina
é simplesmente o acompanhamento da medicina para a aceleração digital da sociedade. Então, o Dr. Carlos já me apresentou, então vou por essa parte. A primeira coisa, eu só queria dizer que a telemedicina não é algo recente. Às vezes as pessoas pensam ou associam muito a ideia da telemedicina, talvez até com a revogação da resolução 2227, que ocorreu em fevereiro de 2019. Mas isso não é fato. A telemedicina moderna que nós conhecemos hoje, ele é mais ou menos datado da década de 60, em decorrência da corrida espacial da Guerra Fria entre Estados Unidos e ex-União Soviética. No Brasil, comecei a trabalhar com a telemedicina quando, então, o professor titular, o professor Jorge Bon, criou, em 1997, a primeira disciplina de telemedicina do país. Estou há um quarto de século trabalhando com telemedicina, 5 anos antes do Conselho Federal de Medicina ter reconhecido a telemedicina. Então, você vê que o Conselho Federal de Medicina já reconhecia a telemedicina desde agosto de 2002, 20 anos atrás. A questão é que a medicina procrastinou no interesse em relação à telemedicina nesses 20 anos, até que, inclusive, nós tivemos a questão da pandemia, que mostrou que nós tínhamos que nos habilitarmos mais, tá? E foi nesse 2002 que nós criamos o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, tá? Eu, o professor Jorge Bon, o falecido professor Adib Jatene, Dário Birurini, entre outros, e que hoje se tornou, desse 2015, chamando de Associação Brasileira de Telemedicina. Então, isso é só para dar um retrospecto em relação à telemedicina. Uma outra é que a grande telemedicina, o que fundamentou no país, não é o que vocês conhecem hoje das startups, dos health tech. Eles surgiram posteriormente a 2015. A grande força da telemedicina nasceu na década de 2005 até 2015. O 2005 é quando o CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, fez um grande projeto de telemedicina de indução para expandir no Brasil, tá? A Faculdade de Medicina foi a coordenadora, então eu basicamente chamo de a década da telemedicina acadêmica governamental, e é nessa década que surgiu o programa Telesaúde Brasil Redes, tá? Então, inclusive a telesaúde como uma política e uma estratégia para a atenção primária, ele surge em 2007. Então, aqui é só para vocês verem, e eu comecei a interagir dentro do Conselho Federal de Medicina desde 2016, quando foi organizado o primeiro Fórum de Telemedicina, e aí nós elaboramos a Resolução 2227 de 2018, que foi publicada em 2019, e por um erro de entendimento, tivemos uma guerra civil e ela foi revogada. Até que aí surgiu a pandemia. E aí viram que, na verdade, a telemedicina, além de desenvolver a questão do teleatendimento, era também um EPI. Era um tipo de equipamento de proteção individual, evitando médicos que eram pessoas de risco, de virem a contrair o COVID, ou paciente, tá? Então, você vê que aí chegou um outro ponto, e essa experiência vivencial, melhor ou pior, mas foi uma experiência vivencial, avançou com que houve uma readaptação da Resolução 2227 e criou-se a Resolução 2314, que é uma resolução definitiva em relação à telemedicina. Nós não podemos esquecer que não é só a área médica, tá? A psicologia já tinha autorizado o atendimento online desde 2018. No dia 2 de junho, o Ministério da Saúde publicou a portaria 1348 de telesaúde, e existe um projeto de lei em tramitação já no Senado, que é o 1998/20. E se ele foi sancionado, se torna uma lei. Isso é muito importante para ver a evolução de um processo da incorporação de tecnologia na área de saúde.
tá? Então, o que nós não podemos é vacinar e perder tempo ainda em discutir sobre a questão sim ou não telemedicina. Em vez disso, nós deveríamos trabalhar em regulamentação e definição do que é uma boa prática, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria mostrar. A outra, desde 2018, a Associação Médica Mundial, né, ela emitiu uma atualização em relação a um ponto sobre a ética da telemedicina de 2007. E aqui eu queria fazer um destaque. Ele põe sobre a qualidade dos cuidados. E diz, como todos cuidados, intervenção de cuidados em saúde, a telemedicina deve ser testada quanto à sua efetividade, eficiência, segurança, viabilidade e custo-benefício. Isso é importante lembrar que a telemedicina não é uma videochamada, isso está errado. A telemedicina é um praxis e ela tem que ser avaliada quanto ao seu impacto, senão não é telemedicina. E durante a pandemia, nós tivemos exagero, inclusive, de muitas grandes empresas acabarem colocando a ideia de que a telemedicina é a teleconsulta. Isso está errado, isso é um equívoco que vocês vão entender por quê. Outro ponto, então, é só para lembrar, a telemedicina tem padrões mínimos internacionais de segurança, equipamento, procedimento. A telemedicina exige funcionalidades e exige avaliar riscos e soluções. A telemedicina em si exige controle de qualidade em todo o processo, assim como o hospital tem que controlar a qualidade, a telemedicina também. Não pode existir aquela ideia, eu vou contratar médicos mais baratos de outros estados para fazer teleatendimento. Isso não é telemedicina, isso é uma mercantilização. A telemedicina é um exercício profissional de qualidade, tá? Então, uma mensagem é, não há espaço para improviso. Todos que forem mercantilistas e improvisarem não estão exercendo uma telemedicina de fato, e talvez todas as sociedades médicas deviam lutar por uma telemedicina responsável. E essa é a resolução 2314, foi aprovada em plenária no dia 20 de abril, foi publicado no dia 5 de maio, tá? Eu participei dessa elaboração, fiz parte da comissão, o texto já tinha sido finalizado em novembro, mas devido à crise sanitária e à vigência de lei, ela foi postergada em termos de discussão na plenária, aguardando o encerramento da crise sanitária para haver uma deliberação. E aí, como foi decretado o encerramento da crise sanitária, então teve um encaminhamento dessa resolução 2314. Além dos artigos da resolução, eu queria ler o considerando, tá? Muitas vezes as pessoas não leem o considerando e tem pontos fundamentais. Um dos itens de considerando é, o primeiro, considerando que determina a Lei 13.709 sobre a Lei Geral de Proteção a Dados. Tá? Então, na verdade, desde 1 de agosto de 2021, a LGPD já começou a multar com até 50 milhões de reais para cada infração ocorrida para grandes empresas que têm múltiplas filiais. Portanto, não só a telemedicina, mas a medicina precisa seguir a Lei Geral de Proteção a Dados. Mas aqui, considerando que o médico deve buscar capacitação no uso de tecnologias digitais, de informação e de comunicação TIDIX, telepropedêutica e bioética digital. Aqui é importante, aqui existe uma alerta. Não aceita improviso, não aceita uma interpretação ao acaso do que é telemedicina, tá? Durante a pandemia, muita gente usou Instagram, Facebook, Skype gratuito, entre outros, dizendo que era telemedicina, mas isso é um improviso, tá? Nós temos que tomar cuidado que eles
geram ocorrências de interceptação por hacker, vazamento de dados, portanto, tem que ter um mínimo de formação, talvez um curso de 8 a 10 horas, falando sobre o que é uma bioética digital, o que é uma escolha de recursos tecnológicos seguros, e algumas pessoas perguntam, mas o que é tecnologias digitais? A terminologia é informação e comunicação. É errado. Se nós temos o 5G, estamos na época da internet das coisas médicas, dos wearables. Se nós temos até smartwatch que conseguem detectar arritmia, isso é tecnologias digitais. Portanto, o exercício profissional de telemedicina tende a crescer ano após ano, na medida em que nós temos novas tecnologias. Tá? Então, isso é muito importante que vocês vejam essas características que já define deve-se ter uma formação mínima. A outra é, telemedicina e telesaúde não são sinônimos, tá? Inclusive, no considerando da resolução, diz que o termo telesaúde é amplo e abrange os profissionais da saúde, enquanto que telemedicina é específico para a medicina, tá? Isso é importante lembrar. Quem pode usar telemedicina? Médico, é um ato médico. E considerando que a telesaúde se aplica também a outras profissões de saúde, mas elas devem ser utilizadas respeitando as suas competências legais. E aqui eu quero dizer, a enfermagem nunca usa telemedicina, usa teleenfermagem. Na semana passada, o Conselho Federal de Farmácia aprovou a telefarmácia. A odonto usa a teleodontologia, mas nunca a telemedicina. Se nós não tivermos uma precisão nas terminologias, nós teremos uma incongruência ético-jurídico, tá? A outra coisa que é importante aqui eu destacar no considerando que não é obrigatório a gravação do áudio, imagem e vídeo em consulta por telemedicina, tá? O que é obrigatório é o registro em prontuário médico, seja prontuário eletrônico ou seja prontuário físico, mas tem que constar em prontuário. Uma outra preocupação então, é nesse ponto, então estou lendo os considerandos sem entrar ainda nos artigos. E aqui vem artigo 1º, definir a telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologias digitais, eu já expliquei o que é, de informação e de comunicação para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. Muita gente associava que telemedicina é apenas assistência, atendimento. Errado, são 4 pilares. O TVASC, na verdade, era o braço de educação da telemedicina. E muitas vezes eu defendo, só a assistência não é suficiente. Assistência e educação devem caminhar juntos, porque ao caminhar juntos, nós teremos a possibilidade de criar o chamado aprendizado em serviço sob supervisão, tá? Então, isso é muito importante, que existem 4 pilares que determinam a telemedicina, e esse caso, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, basicamente é o entendimento da profissionalização da prevenção de doenças, tá? Então, isso já faz parte do ato médico em telemedicina. E você vê que eu já pulei para o artigo 16. Telemedicina não é ferramenta e nunca foi ferramenta. Ferramenta não tem ética, ferramenta não tem responsabilidade. Quem tem ética e quem tem responsabilidade são os profissionais, os médicos. Então, a telemedicina, no artigo 16º, diz a prestação de serviço de telemedicina como um método assistencial médico. Se ele não fosse um método, ele não seria da regulamentação do Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina atua na pessoa física médico.
e nunca na tecnologia. Tá? Então, só para esclarecer que é um método médico. A teleangiologia, então, é um método da angiologia, assim como a telecirurgia vascular, assim, por exemplo, ele pertence à especialidade nativa. E por ser um método, o artigo 16º diz que eles têm que seguir os padrões de código de ética médica vigente, tá? Inclusive em relação à remuneração. Então, o artigo 16º, ele diz que a remuneração pelo exercício médico, seja por tele, ou seja, presencial, é idêntico. E algumas pessoas perguntam, mas por que é idêntico? Porque o médico nunca é remunerado pela forma como ele interage com o paciente. O médico é sempre remunerado pela responsabilidade que ele assume em relação ao paciente, independente da forma como ele interage. Tá? Então, isso é importante vocês lembrarem, portanto, a remuneração tem que ser idêntico e como um ato médico, o ato médico tem remuneração. Tá? Então, é importante vocês lembrarem desse detalhe, sendo que o médico deve ajustar previamente o valor desse atendimento. Tá? Então, o artigo 1º e o artigo 16º, eles fundamentalmente, eles têm uma sinergia. Então, aqui é para mostrar rapidamente para vocês que existem os 4 pilares, então, da telemedicina: a teleassistência, no teleatendimento, a teleeducação, a promoção de saúde, a pesquisa, e quando eu tenho a junção da teleassistência e da teleeducação, eu posso criar um modelo chamado aprendizado em serviço sob supervisão, inclusive como uma extensão pós-residência médica ou pós-especialização. Essa talvez seja uma grande forma de nós melhorarmos a qualidade do sistema de saúde no país como um todo, apoiado em tecnologias digitais. A outra coisa é justamente o engano, quando acham que a telemedicina é uma teleconsulta. Está errado. Tá? Existem 7 modalidades de serviço previsto. A teleconsulta é um deles, e talvez a teleconsulta possa ser dividida em 3. A teleconsulta de casos novos, a teleconsulta de acompanhamento ou teleconsulta de retorno e a teleconsulta de orientação. Tá? Então, você vê que ele é só uma categoria. Temos as teleinterconsultas, os telediagnósticos, exemplo, radiologia, patologia, laudos e ECG, são telediagnóstico. Tem a telecirurgia, embora a telecirurgia já tenha uma resolução própria, e não precisa depender dessa resolução, ela já tem. O telemonitoramento ou televigilância, que é o acompanhamento continuado de pacientes, a teletriagem e a teleconsultoria. Teleconsultoria tem 2 vertentes. A administrativa, exemplo, a teleconsultoria de administração hospitalar e outros, ou a teleconsultoria, quando o médico está interagindo com outros profissionais de saúde. Ele entra na categoria de teleconsultoria, porque entre médicos isso se chama teleinterconsulta. Portanto, ao desenvolver um manual de boas práticas ou definir diretrizes de boas práticas, é preciso fazer a combinação sobre qual é a modalidade de serviço para cada situação. Agora vejam que o parágrafo 3º, ele fala muito de um ponto muito importante. O médico, ao atender por telemedicina, deve proporcionar linhas de cuidado ao paciente. Nós não estamos interessados numa teleconsulta. A teleconsulta faz parte de um recurso para acompanhar o seu paciente na linha do tempo, para resolver o problema. Portanto, a telemedicina faz parte de uma estratégia que o médico assume como um recurso para acompanhar mais eficientemente o seu paciente. Tá? Então, a resolução já define que deve proporcionar linha de cuidado. Esse é um exemplo de linha de cuidado.
e eu posso ter um sistema de vigilância e rastreamento, como uma triagem, uma teletriagem, e eu poderia ter médico de outras especialidades, ou atenção primária, fazendo um teleatendimento, mas precisando de um especialista, isso estabelece uma teleinterconsulta. O encaminhamento do paciente para o especialista pode gerar uma sequência de atendimentos híbridos. Lembre-se, a telemedicina ela não precisa se encerrar por ela mesma. Ela pode ser um atendimento híbrido. Por exemplo, eu posso fazer uma anamnese, um exame físico de observação, outros, e complementar com um exame físico, porque eu acho importante. Então, não existe essa dissociação, porque se eu tiver avaliado já a história clínica e outro, quando ele vier para o exame físico, eu vou ocupar menos tempo. Mas isso é telemedicina, isso é a medicina conectada híbrida, tá? E só que durante o processo de apoio a diagnóstico, nós podemos fazer teleorientações, teleconsulta de orientação e telemonitoramento. Se eu indico um tratamento clínico cirúrgico, eu posso fazer telemonitoramento de reabilitação, pode ser que, incluindo, pode chegar até um estado paliativo, eu posso fazer um acompanhamento multiprofissional. Então, aqui eu só quero dizer a complexidade do chamado linha de cuidado, e nós não estamos interessados apenas na teleconsulta, que é algo muito elementar. Então, a telemedicina é um braço para melhorar a qualidade dos cuidados do paciente, mas por ser um ato médico, ela também é remunerável, portanto, é preciso criar uma concordância e um acordo com o paciente. Só que a linha de cuidado tem que ser analisado de uma forma muito exato, tem que ser matriciado para dizer em cada momento que tipo de categoria de serviço poderia ser previsto e quais são as características desse serviço e o que é uma boa prática. E é por isso que eu sempre mostro esse slide. A resolução é um núcleo principal apenas dizendo que não é antiético. Porém, a resolução precisa se adaptar às características estaduais, possivelmente Amazonas, Pará, Tocantins e outros, têm uma realidade diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, que nós temos grandes bolsões de favelas, entre outros. Então, a resolução tem que ser simples e compacta, podendo os conselhos regionais fazerem a adaptação. Por outro lado, a palavra teleconsulta, teleinterconsulta, ela é muito ampla. Então, uma teleconsulta de angiologia e cirurgia vascular não é igual a uma teleconsulta de psiquiatria, que não é igual a de dermato, que não é igual a de oftalmo. E o que precisa ser definido nesses casos? A boa prática. O que é uma boa prática de teleatendimento psiquiátrico? O que é uma boa prática de teleatendimento em dermatologia? Mas o que é uma boa prática de teleatendimento em angiologia e cirurgia vascular? E algumas pessoas me perguntam, mas por que você é tão obcecado por boas práticas? Bom, se eu não tenho boas práticas, eu não sei o que são as más práticas. Se eu não sei o que são as más práticas, não tenho como defender o exercício profissional. Tá? Isso é importante. Se eu não tenho as boas práticas, então eu não consigo fazer auditoria e nem consigo ensinar os residentes em relação ao que é um bom praxis profissional. Tá? Então, cabe à sociedade de especialidade, cada sociedade de especialidade, formar um grupo. E esse grupo deve discutir o que nós definimos como bom praxis, e isso deveria ser ensinado, inclusive, nos serviços credenciados de residência médica, para que se crie um aprendizado estruturado. E essas normas e boas práticas e compliance têm que estar de acordo com a lei, tá? As leis vigentes, exemplo, falei sobre a Lei Geral de Proteção a Dados, Marco Civil de Internet, eventualmente um PL de telesaúde em cidade de São Paulo,
tem uma lei de telemedicina para SUS, chamada 17.718, que foi sancionada em novembro do ano passado. Lembre-se, a lei é o maior. Depois da lei, nós temos as portarias, e depois das portarias, nós temos as resoluções, e as resoluções têm que estar atrelado com a ética e bioética, tá? Então, isso é só para o entendimento da complexidade e onde as sociedades têm que participar definitivamente em criar as normas de compliance e as boas práticas. Esse é um exemplo de algumas especialidades que já fizeram, tá? O Manual de Boas Práticas em Teledermatologia da Sociedade Brasileira de Dermato, que foi lançado no ano passado. A nefrologia eu também ajudei, mas eles preferiam trabalhar em diretrizes e boas condutas. Estamos terminando de trabalhar o matriciamento das boas práticas de medicina do trabalho, e assim a oftalmo também está criando, estou trabalhando com o Conselho Brasil de Oftalmo. Então, as sociedades médicas precisam criar suas estruturas para fazerem essas análises e deliberarem o que são boas práticas. Não é porque a resolução diz que é ético, que significa que todas as áreas precisam utilizar todos as 7 modalidades. Pode ser que, nesse momento, não vamos usar nada de telecirurgia. E pode ser que, em 2030, algumas telecirurgias sejam factíveis. Mas isso tem que ser dosado pela sociedade de cada área. Esse é um exemplo que eu tenho trabalhado no chamado matriciamento. Às vezes, dizer o que é possível e autorizado em telemedicina numa área é muito confuso. Então, às vezes, eu gosto de fazer divisões. Exemplo, uma linha só falando a nossa atuação em atenção primária, a nossa atuação em cuidados referenciados, a nossa atuação nas interconsultas diagnósticas e junta médica, as nossas atuações em urgência. E aí eu posso ter 3 colunas, exemplo, a de promoção de saúde, a de cuidados médicos e a multiprofissional. E aí me forma os quadradinhos. Dentro desses quadradinhos, nós podemos analisar quais são os serviços que nós autorizamos e por que nós autorizamos. Esse é uma das formas que facilita o matriciamento, não em senso genérico. O genérico sempre atrapalha, porque nós perdemos as referências, tá? Então, uma das técnicas que eu faço é isso. Esse é um matriciamento que eu divido em 12 quadros, mas ele pode ser mais, pode ser 16, 20, ou pode ser menos. Tudo vai depender do que a sociedade acha que é pertinente. Mas, pelo menos, aqui eu só quero dar uma pista para vocês que não deve se trabalhar de uma forma genérica e deve ser específica. Aqui é só para dizer, então, fora a telemedicina, que é do Conselho Federal de Medicina, nós tivemos no dia 2 de junho, o Ministério da Saúde publicando a portaria 1348, do dia 2 de junho, onde ele reconhece, felizmente, no artigo 1º, ele copiou, basicamente, o nosso artigo 1º do CFM, e ele reconhece que a telesaúde envolve assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde, idêntico à nossa resolução. E aqui eu quero lembrar que a educação faz parte, seja da telemedicina ou da telesaúde, portanto, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, pelo TVASC, é o braço da educação. Isso é muito importante, que ele já faz parte, então vocês já saíram na frente dentro desse processo. O parágrafo único, ele diz: as ações e serviços de telesaúde que tratam o caput ficam condicionados às atribuições legais dos profissionais de saúde previstas na legislação. Portanto, ainda bem que o Conselho Federal de Medicina atualizou a resolução, porque no dia 23 de maio, seguindo a medicina, a enfermagem atualizou a sua resolução de teleenfermagem, que é o 696, assim como a psicologia já autorizou, temos o Conselho Federal de Odonto,
Na semana retrasada, a farmácia autorizou a telefarmácia. Então, vocês veem, se a medicina para, não se preocupe que as outras profissões vão correr na nossa frente e aí nós perdemos o nosso significado. Isso é importante. Nós não dormimos no ponto e nós desenvolvemos algo bem estruturado, inclusive que possa ser de referência também para as outras profissões de saúde. E essa é um projeto de lei, que tudo indica que vai virar uma lei. O projeto de lei que no início, o 1998, da deputada Adriana Ventura, no início, em novembro de 2020, se chamava PL de telemedicina, e ela foi alterada para um PL de telesaúde, e foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 27 de abril, e no dia 27 de junho, ele foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Ele vai ser discutido agora na plenária do Senado, aprovado e volta para a Câmara e segue para a sanção presidencial. Então, possivelmente, esse ano, haverá uma lei. Então, como eu disse, a lei é acima das resoluções, tá? Então, é muito importante saber que isso é irreversível, só que essa lei tem uma característica interessante. Você vê que eu marquei no quadro vermelho. Alterna a Lei 8.080 de 1990. Você sabe o que esse PL faz? Alterna a lei que instituiu o SUS, reconhecendo fundamentalmente o atendimento do SUS nas modalidades presenciais e não presenciais. E não adianta reclamar, sendo lei, cumpra-se. E ao alterar a lei do SUS, possivelmente se torna obrigatório que todas as faculdades da área de profissão de saúde tenham que ensinar telemedicina e telesaúde, porque nós temos que ensinar SUS, tá? Então, é só para vocês entenderem como está esse processo de regulamentação da telemedicina e telesaúde neste ano no país. Eu só queria finalizar algumas coisas controversas, e aí sim a área médica precisa tomar cuidado. Você vê que na resolução estava escrito telemedicina, o exercício da medicina. E ontem saiu essa matéria, telemedicina para cães e gato, autorizado no Brasil. Daqui a pouco nós vamos começar a ter uma confusão na população. Só se nós, seres humanos, também somos um tipo de animal, então podemos chamar que a telemedicina para cães e telemedicina para humano. E isso é que saiu, inclusive, na matéria. Vale lembrar que em maio desse ano, o Conselho Federal de Medicina também regularizou a prática da medicina de forma remota para os humanos. Bom, mais uma vez, precisamos tomar cuidado se alguém ainda duvida. Se a telemedicina vem para ficar, eu diria, se nós não formos rápido na questão da ética e boas práticas, nós teremos uma grande confusão, e esse talvez é o que mais me chamou a atenção, porque a teleenfermagem se chama teleenfermagem, a farmácia se chama telefarmácia, ele nunca usou a expressão telemedicina, tá? Então, só queria fazer essa alerta sobre os pontos que nós precisamos estar acompanhando dentro desse processo. Então, queria terminar que nós temos que nos estarmos preparando para uma década da chamada Sociedade 5.0, uma sociedade pós a quarta revolução industrial, que é o uso da inteligência artificial, robótica e outros, e talvez essa mensagem, né? O segredo do sucesso não é prever o futuro, mas é preparar-se para um futuro que não pode ser previsto. Eu não sei o que vai ser 2025, se o metaverso vai ganhar força ou não vai ganhar força, se a robótica vai ser o nosso dia a dia, se os exoesqueletos, se os biosensores, como vai ser 2030, talvez 2030 já estamos discutindo sobre o 6G, né? E outros pontos, não importa.
o importante é que nós tenhamos que ter um grupo de inovação acompanhando a modernização e acompanhando a modernização da medicina nesse contexto. Então, quero enfatizar, não existe telemedicina como divergência da medicina. A telemedicina é o braço da medicina para que a medicina se torne em medicina conectada. Uma vez entendido esse processo, estaríamos num caminho bom. E para que a medicina conectada funcione, temos que seguir o Código de Ética Médica e nós temos que ensinar o que são as boas práticas em cada especialidade médica. Obrigado pela paciência e devolvo a palavra para o Dr. Calógeno para fazer a coordenação. Obrigado. Obrigado, professor Chau, uma brilhante palestra, como sempre, né? A gente está aprendendo coisas novas, se preparando para o futuro. Eu queria chamar o Dr. Peclar, pedir para que ele emitisse algumas considerações sobre o tema e agradecer mais uma vez a brilhante palestra, professor Chau. Dr. Peclar. Obrigado, Dr. Calógeno. Professor Chau, em nome da SBSV Nacional, realmente é uma honra ter o senhor conosco e, a partir desse momento, como eu falei no início, em off, a nossa esperança é que essa aula do senhor e essa webinar, que nesse horário ela está com 55 colegas prestigiando a sua apresentação, que a gente possa, de fato, chegar a um manual, a uma cartilha de boas práticas na angiologia e na cirurgia vascular. Eu espero que daqui para frente o debate ele caminhe mais especificamente para as nossas especialidades, mundo real. Eu não poderia deixar de agradecer a iniciativa do nosso eterno presidente, Dr. Calógeno Prestes. O Calógeno foi o responsável por essa reunião estar acontecendo. Ele entrou em contato comigo, falando da possibilidade de fazermos, junto à SBSV e à USP, esse maravilhoso evento, e imediatamente a ideia foi abraçada. Então, doutor Calógeno, se a gente está aqui hoje é graças à sua iniciativa e à disponibilidade do professor Chau, e realmente eu agradeço a ambos por essa presença, por essa disponibilidade, porque é muito importante que, nesse momento, esse assunto venha à tona. Não posso deixar de agradecer também ao meu vice-presidente, doutor Armando Lobato, que conosco coordenou esse evento, e aos moderadores, debatedores, doutor Amato, doutor Antônio Carlos e doutor Heriberto, que eu tenho certeza que vão colaborar em muito, porque são membros da Comissão de Telemedicina da SBSV. Essa comissão ela é constituída por membros que conhecem profundamente o assunto, e eu tenho certeza que esse debate ele vai ser muito rico. Eu gostei muito quando o Dr. Chau falou da importância da sociedade de especialidade lutar por uma telemedicina responsável. Não precisa ser agora, Dr. Chau, mas no desenvolver do seu debate, eu gostaria que o senhor explicasse como que a SBSV, com as suas características, a segunda maior sociedade do mundo nessa especialidade, pode desenvolver um trabalho dentro da telemedicina de forma responsável, que é essa a nossa ideia, é o que a gente vai fazer junto com o seu apoio. Eu queria, obviamente, agradecer aqui a presença de inúmeros presidentes de regionais. Estou vendo aqui o doutor Ricardo César Moreira, doutor Eliude, a doutora Reica, entre outros aqui que eu não estou vendo, não consigo ver todos na tela, mas agradecer. Tem vários presidentes de regionais aqui entre nós, e a todos os presentes por entenderem a importância desse tema e, numa terça-feira, às 19h, estarem ligados, conectados, para ouvir e para aprendermos. Então, eu gostaria de destacar aqui, doutor Calógeno, a presença do ilustre professor emérito da UFRJ, professor Wilton Koch, foi meu presidente da banca do doutorado. Professor, é uma imensa honra ter o senhor aqui conosco. Se o senhor estiver me ouvindo, abra seu alto-falante, seu som aí, fale algumas palavras para a gente. Isso só enriquece a nossa reunião. Bom, ele está na sala, mas eu acho que ele não está nos ouvindo.
Bom, se durante o decorrer da reunião, se o professor Wilton quiser, a palavra é sua. Tocalógero, a palavra é sua, comande nossa reunião, por favor. Obrigado. Eu também gostaria de ouvir aqui o doutor Armando Lobato, fazer as considerações, eventuais perguntas e comentários. Professor Armando. Eu gostaria novamente de agradecer ao doutor Calógero, nosso presidente da SBACV, ao doutor Júlio Peclar, atual presidente do BACV, que realmente foi de uma importância vital este encontro, esta primeira informação, pelo menos para mim, mais detalhada sobre a telemedicina. Né? E, professor Chau, eu tive em contato, quando houve esse webinar marcado, eu tive contato com alguns senadores, um deles eu tive contato pessoal recentemente com o senador Bolsonaro, comentei sobre esse webinar que nós teríamos com o professor Chau, e é interessante que ele já tinha ciência que já foi sido aprovado em instância no Congresso Nacional, e que ele estava colocando, e isso não está aprovado a lei definitiva, porque deve ser este ano. No entanto, com essa movimentação política de eleitoral, talvez, professor Chau, isto vá para o próximo ano. Há uma possibilidade disso ser retardado. E a minha pergunta que eu farei ao professor, se o professor teria disponibilidade de ir a Brasília, conversar com o próprio presidente da República, se não conversar com o Senado Federal, a Câmara, expor essas ideias, porque o que eu conversei com ele, a ideia é isso que o senhor passou, é de nós diminuirmos a fila do SUS de pacientes, de nós fazermos a prevenção através, uma parte, como seria a lei, não da telemedicina, mas da teleenfermagem, por exemplo, fazer essa parte de pressão e fazer a prevenção médica pela telemedicina, né? E consultas pela telemedicina. A pergunta que eu faço ao professor, se eu quiser, a primeira, se o senhor teria essa disponibilidade, eu deverei estar conversando com eles ainda essa semana, será no máximo semana que vem, devo estar conversando. E a outra pergunta é, qual o tempo que o professor acha que nós conseguimos preparar profissionais médicos para fazer uma telemedicina para o SUS, Lembra que o número é enorme, nós vamos falar em alguns milhares, talvez, de médicos, porque é Brasil inteiro, nós estamos falando de Brasil inteiro. 75% da população brasileira é assistida pelo SUS, né? Então, são milhares de médicos. Qual a projeção que o senhor teria para passar para nós? Olha, eu acho que nós começamos a treinar os colegas médicos, porque não tem, como o senhor falou, não está na faculdade o tema, a disciplina de telemedicina. Então, as pessoas têm que começar do zero, por exemplo, como eu, né? Então, quanto tempo o senhor acha que isso seria viável para nós colocarmos isso como um projeto de governo e de acabar com essa fila do SUS, ou diminuir, pelo menos? Professor Chau, parabéns novamente, parabéns, doutor, ao nosso presidente Júlio Peclar pela iniciativa, e ao meu amigo, meu mestre, meu mentor, doutor Calógero Prestes. Professor Chau. Bom, primeiramente, obrigado. Pode contar comigo para essa interlocução. Eu não tenho nenhum problema. Eu só queria abrir 2 pensamentos para vocês sobre o que resolve o problema do SUS com a telemedicina e telesaúde. Eu vou usar a palavra telemedicina de logística e a telesaúde de cuidados integrados. Nós não devemos usar a palavra genérica, porque as palavras mais específicas, elas têm mais grande poder resolutivo. O grande problema de saúde no Brasil se chama fragmentação da saúde. As pessoas se perdem para onde vão, elas são desamparadas. Quando você usa um sistema de tecnologia para fazer um cuidado coerente e um encaminhamento eficiente, você aumenta esse processo, reduz a fragmentação e nós reduzimos desperdício. O Brasil perde quase
90 bilhões ao ano somente em desperdício. E algumas pessoas me perguntam, Machado, o SUS não tem dinheiro, que é diferente saúde suplementar e particular. Aí eu digo, vocês querem um bom exemplo de que o sistema público funciona? Em São Paulo se chama poupa-tempo. Eu gosto do poupa-tempo. Eu achava desumano antigamente quando tinha que passar o dia inteiro para tirar 2 documentos. Hoje eu consigo, via uma infraestrutura digital de logística, que melhora a qualidade do atendimento e aumenta a eficiência. Aí nós entendemos o que é telemedicina de logística e o cuidado integrado. Portanto, dentro de um cenário SUS, não devemos usar a palavra de uma forma genérica. Todos os profissionais que vão exercer isso deveriam ter um curso, no mínimo, de 15 horas. Tá? Não é preciso ser muito complexo, mas é preciso, acima de tudo, ter o respeito pelos valores da bioética e para entender como se encaminha num processo fluido. E o nosso primeiro ponto é eliminar os gargalos definidos como a ineficiência, e nós temos que economizar, tampando os desperdícios, os mau uso. Tá? Então, aqui eu só queria colocar isto, e aí a velocidade vai depender muito do apoio, de uma eficiência. Eu trabalho com telesaúde desde 2007. Você sabe qual que é o maior erro? É dar recurso a conta-gota. Exemplo, de que adianta você dar uma conexão a uma unidade básica de saúde se ele não teve treinamento dos médicos, se ele não tem aonde encaminhar, se ele não tem infraestrutura? Então, às vezes, nós devemos criar unidade completa. Exemplo, eu estava trabalhando num sistema de um trailer de teleatendimento, já com uma conexão, estrutura de sigilo, e ele pode ser deslocado para o local. Quando eu falo trailer, porque não é caminhão, ônibus, é muito caro. O trailer, qualquer carro pode puxar, e aí ele tem uma unidade funcional. No Brasil, nós temos que pensar em unidade completa, funcional, quando nós estamos trabalhando com SUS, assim como nós temos que fortalecer as interconsultas. E aí eu vou dizer um pensamento para vocês que são da sociedade. Você sabe que o SUS tem muita falta das interconsultas. E a sociedade de especialidade, elas podem desenvolver uma estratégia de educação, né? Com uma doação para apoiar as interconsultas que são solicitadas de atenção primária. Isso vale currículo. Tudo é uma questão de organização. Então, a especialidade pode ajudar o SUS, pode qualificar os seus membros usando a tecnologia. Então, isso é um ponto. Agora, respondendo, isso é eficiente quando nós temos a definição das boas práticas, esse matriciamento. Então, eu ouvi muito bem, eu digo, olha, parabéns se vocês criarem um grupo de trabalho que vai definir as matrizes e boas práticas. Em geral, como que eu faço? Eu peço que se faça uma referência de algumas pessoas da sociedade, nós fazemos um primeiro brainstorm, categorizando o grupo dos eixos, tipo de atuação e os serviços, fazemos um primeiro matriciamento e ele é apresentado numa consulta para todos os membros para ver se eles têm uma convergência e concordam. Uma vez concordando, nós temos um matriciamento, começa a elaborar o manual. Então, isso são técnicas. E as versões das boas práticas é interessante que sejam revisados anualmente. Portanto, o manual em telemedicina nunca é estático. Então, vocês teriam um grupo dinâmico que vai olhando até 2030 como fazer isso, e talvez a telemedicina, o eixo principal se chama bioética. Nós temos que ter a bioética em relação ao paciente, independente se é pobre ou rico. Porém, as estratégias de implantação do SUS devem ser diferentes das estratégias para atenção
em saúde suplementar e na área particular, mas uma coisa que é comum a todos: linha de cuidado. A linha de cuidado evita a fragmentação. Eu posso ter um paciente que é particular, eu faço atendimento presencial, mas a minha linha de cuidado é um telemonitoramento contínuo para que ele se recupere bem. Então, eu usei a telemedicina, só que eu quis usar o telemonitoramento. Tá? É isso que nós temos que desenvolver em criação da qualificação. E aí, aqui eu só quis dar um exemplo sobre como as boas práticas ajudam no processo e como o SUS pode ser potencializado, não com a telemedicina como palavra isolada, mas de logística de resolução, logística de qualificação e promover os cuidados integrados para reduzir a fragmentação do sistema de saúde, onde nós perdemos quase 90 bilhões ao ano. Bom, vamos dar continuidade. Eu gostaria que o doutor Alexandre Amato também tecesse suas considerações. Doutor Alexandre. Boa noite, todo mundo. Tchau, parabéns pela aula, adorei, muito legal mesmo, acho que é um assunto importantíssimo. E agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Eu acho que a telemedicina é um meio, né, e não um fim, é um meio para exercer a medicina. Acho que esse é o conceito principal da aula, né? Senão as pessoas vão começar a fazer, um faz telemedicina, o outro faz medicina, e são coisas diferentes, e não é só o meio para atingir o mesmo fim, né? Agora, eu fico pensando na prática, um problema que eu acho que é real, que será que a gente vai ter que revalidar, revisitar toda a propedêutica de uma consulta? Porque senão a solução vai ser aumentar o uso de exames subsidiários, mas eles são subsidiários, eles deveriam apoiar o exame físico, né? Será que a gente vai ter que começar a estabelecer perguntas padronizadas, um protocolo de consulta padronizado? Eu fico imaginando, porque toda a propedêutica foi estudada lá atrás, quando não existia nada disso, né? Será que vai ter um excesso de exames para substituir essa falta de exame físico? E um outro pequeno comentário seria como ensinar o que não se sabe, né? Ninguém aqui aprendeu a fazer a telemedicina desde o início, né? A gente vai se modificar, a gente vai se adaptar. Tudo bem, sobrevive o mais adaptável, mas como que a gente vai ensinar o que a gente não sabe ainda? Né? O que você acha, Chau? Bom, eu acho que sempre tem que ter o começo. A ausência da educação gera distórcia. Exemplo, nós não ensinamos os cuidados com redes sociais quando todo mundo achava que era algo de diversão, e hoje nós temos as questões de problemas causados pelas redes sociais. Então, eu diria o seguinte: nós vamos ter que ensinar a telepropedêutica, sim. Nós vamos ter que ensinar as características investigativas, tá? É que hoje eu não quis falar sobre os 5 pilares de um teleatendimento responsável, mas nós podemos criar o chamado técnicas de perguntas de alerta com o sistema de investigação. Mas, viu, Alexandre, uma coisa que é importante: toda vez que se tiver uma suspeita que pode não ser bom, se deve convocar o paciente. Não deve existir a telemedicina como algo isolado. Ele é um método, ele é uma extensão. Então, você pode fazer o atendimento híbrido. E aí nós temos que ensinar essas suspeitas. O que é, com certeza, que pode ser feito e o que é o meio termo que é mais aconselhável ser uma avaliação presencial. Só que esse presencial já vai ser um presencial mais eficiente, porque você não tem mais aquele processo de investigar, porque você já investigou, já formulou algumas hipóteses e você vai comprovar no teu exame físico. É aí que eu diria, não existe a possibilidade da telemedicina ser pior. Existe a possibilidade da telemedicina agilizar o processo de cuidado, então eu preferiria chamar de medicina conectada, tá? Então,
entendo, mas certamente nós vamos ter que ter esse grupo se especializando cada vez mais na telepropedêutica. Eu acho que durante a pandemia nos mostrou um ponto. Se achava que, inclusive, a ausculta respiratória podia ser importante ou não, mas na pandemia se determinou que o oxímetro digital é um parâmetro melhor para nós determinarmos o que vamos fazer. E o oxímetro digital é um parâmetro fixo. Tá? Então, aqui eu só estou dando o exemplo, à medida que vai se evoluindo, possivelmente as técnicas de telepropedêutica também mudam. Isso não quer dizer exame subsidiário, isso quer dizer dispositivo que nós temos à nossa disposição. Tá? Então, eu não sei te responder como estão evoluindo a questão dos termógrafos, a questão dos ultrassons portáteis e vários outros, que podem indicar, inclusive, algo melhor, mas certamente pode ser que isso ocorra em 2025, 2027, 2030. Tá? Mas, sem dúvida, nós vamos ter que incorporar o ensino da telepropedêutica dentro da propedêutica. E vai chegar um momento que isso é transparente. Tá? Agora parece que é separado, mas será um momento em que é transparente. O ensino da ética médica deverá envolver a ética digital. Tá? Então, é que nós estamos apenas no momento de transição e nós temos que tomar cuidado de ensinar corretamente. Tá? Então, eu acho que vamos ter que ensinar isso e ir investigando. Mas qualquer suspeita de que não é a mesma qualidade, você deve convocar o paciente e comprovar. Portanto, pode ser que surja várias linhas de pesquisa para comprovar isso. Então, viu, Alexandre, eu vou só te colocar uma coisa. Eu estava num webinar com a nefrologia após o lançamento da nova resolução, e um dos meus colegas na faculdade disse, Charles, você viu? A Clínica Maio fez um dos mais completos análise sobre o atendimento nefrológico exclusivamente presencial e o atendimento nefrológico híbrido, parte presencial e parte por telemedicina. Você sabe qual foi o resultado? Nada de diferença. Aí ele diz, viu? Nada de diferença. Falei, depende. O que você interpretou? Ah, não tem nenhuma melhora. Você sabe que eu interpretei diferente. Que não há inferioridade entre a telenefrologia híbrida contra o exclusivamente presencial. E eu poupei a minha estrutura hospitalar para poder atender mais e eu não tive inferioridade. Então, aí nós temos uma pesquisa científica da Clínica Maio, fazendo retrospectivo de 2 anos. Isto vocês vão avançar também e possivelmente vocês vão criar várias linhas de pesquisa para essa finalidade e vão ir acumulando nos próximos 4 anos muita experiência. Interessante, né, professor Charles? Eu gostaria de perguntar se o senhor conhece esse projeto da Clínica Maio e se eles perguntaram para os pacientes se houve diferença. Sim. O que os pacientes acharam? Porque muitas vezes, realmente, a multilocomoção, muitas vezes, a espera de uma consulta, um paciente em condição, muitas vezes, físicas não ideal, se isso não acrescentou algo. Eu acho que deve ter havido muita melhora. Para o paciente, sim, muita facilidade. Esse é um ponto que tem que ser considerado também. Isso. Eu vou, inclusive, compartilhar com vocês esse artigo, se vocês quiserem, porque eu acho que é bom. Nós lemos os artigos e vemos, puxa, é verdade, nós podemos trabalhar na nossa área. Mas isso que você falou, viu, Carol, é muito importante. Tem vários aspectos, inclusive a questão da dificuldade de locomoção com a manutenção do acompanhamento contínuo. Então, são vários fatores, inclusive, eles avaliaram a questão da evolução clínica nos seus 2 anos, comparando toda uma série de fatores. Eu posso enviar esse trabalho, esse compartilhamento, para que vocês possam ler, né? E aí é só para dizer que tudo vai depender da nossa interpretação, mas do Clínica Maio, o mais importante, conseguiu-se garantir a mesma qualidade, reduzindo o uso da infraestrutura hospitalar que, teoricamente, seria desnecessário.
Eu gostaria de chamar agora o doutor Heriberto Brito também para suas considerações. Por favor, Heriberto. Doutor Shaw, eu sou seu fã, você sabe, muito antes de ter pandemia, de ter medicina, eu sou seu fã, né? Então, algumas considerações. Primeiro, a Associação Brasileira de Telemedicina é uma associação multidisciplinar, né? Que pode ter um não médico como presidente também, né? Como é multidisciplinar. Não seria a hora da gente ter a nossa associação de telemedicina lá na AMB, para ela ficar mais forte e unir todas as especialidades médicas? Segunda coisa. Eu fico meio temeroso, né, quando a gente vai escalando, porque eu tenho que ter uma retaguarda, né, para poder fazer uma telemedicina de qualidade. Essa retaguarda, a gente deixa de fazer medicina e passa a fazer saúde, porque saúde é um negócio, medicina é uma arte. Então, a gente vai fazer saúde, e a saúde é empresarial, a gente perde um pouco de autonomia no momento que a gente entra para a telemedicina. O terceiro ponto é o seguinte, no momento que a gente tem um médico, né, ele adentrando em um procedimento que ele SUS, por exemplo, né, a gente já não consegue marcar o paciente. A gente vai fazer um overdiagnóstico ou um subdiagnóstico, um risco muito grande. E ainda vai gerar duas consultas, porque a gente vai ter uma consulta de telemedicina e uma consulta híbrida. Então, quando a gente vê de especialidade médica, por exemplo, o renal crônico é renal crônico. Então, é uma pessoa que é vista 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por mês. E o vascular, não. É um paciente que teve uma dor na perna. E é uma coisa pode ser muita coisa, e pode não ser nada. Mas as implicações, as complicações do eu não vi, eu faço regulação médica. A gente tem, como um dos marcos, né, que não foi citado, e eu vou citar aqui em homenagem ao PECLA, que é carioca. O CREMERGE, ele tem a primeira posicionamento a respeito da medicina à distância, através da Petrobras, que a Petrobras ela foi chamada pelo CREMERGE em 1997 para se manifestar a respeito do atendimento à distância, uma vez que é obrigação das empresas e do Estado gerar saúde para os embarcados. Isso no mundo inteiro, é um tratado internacional. Então, a primeiro posicionamento foi lá em 97. E essa regulação é feita em SAMU, é feita no CROSS, é um sistema de regulação médica. Essa regulação ela já existe, a gente vai pegando com o tempo, a gente vai pegando mão. No começo é muito difícil. E esse feeling que a gente vai pegando, a gente percebe. Muitas vezes a gente manda um recurso extra e não é nada. E às vezes a gente manda um recurso menor e é algo grave. Então, no dia a dia, muita gente fazendo isso vai ter muito erro. Pode ter acerto, mas eu acho que vai ter muito erro. Em oncologia, passei um aperto agora com a minha esposa, e eu conheci algo que chama navegação, né? A navegação de enfermagem. Eles fazem a navegação. Então, eles têm a enfermeira, o enfermeiro navegador, que faz as correlações com as diversas clínicas, né? E funciona muito bem. Eu tenho muito receio a respeito desse momento que a gente está vivendo. Quais as considerações do senhor? Heriberto, então vão dar as suas respostas. Eu acho que não há necessidade de criar uma associação brasileira de telemedicina, porque a APM, inclusive, a Associação Paulista de Medicina, tem ocupado esse nicho no Global Summit Telemedicine e Digital Health. Eu acho que a medicina está mais estruturada. A Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde nós criamos em 2003 como conselho. Nesse exato momento, eu acho que ele precisa organizar sobre a telesaúde, inclusive na regulamentação das terminologias. É mais fácil a Associação Brasileira de Telemedicina questionar
a veterinária de usar telemedicina para animais e perguntar por que não chama de televeterinária e chama de telemedicina para animais, porque pode gerar confusão, inclusive para o público. Então, eu estou desenvolvendo a ideia de que a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde deve ser um conselho brasileiro de telesaúde para nortear os compliances multiprofissionais e os compliances da integração, enquanto que a medicina deve ser o Conselho Federal de Medicina, é que a APM e a AMB trabalham muito em conjunto, inclusive a diretoria do Global Summit faz parte da AMB e eu também faço parte da comissão da AMB, então nesse ponto eu não me preocuparia muito. A outra coisa, nós temos que tomar cuidado com a regulação. O pessoal tem usado muito telefone. Desculpe, telefone é um áudio, não me permite nem um exame de observação. Nós estamos evoluindo tecnologicamente, talvez na década de 80, 90, telefone podia ser utilizado. Hoje, eu tenho minhas dúvidas. Não é a melhor qualidade. Eu nem consigo observar o meu paciente. Então, eu diria que a telemedicina, na teletriagem, obrigatoriamente tem que deixar de usar apenas telefone. Eu preciso fazer uma pré-avaliação e eu preciso aumentar a minha eficiência da teleregulação. É obrigatório, senão nós vamos manter a mesmice sem atualizar a tecnologia, tá? Então, aí nós chegamos a um ponto, é por isso que existe a teletriagem referenciada que não seja apenas áudio, e tem que ser estruturado em outras bases. Então, eu sou um defensor que a telemedicina tem que melhorar, inclusive, a regulação. Hoje, a regulação tem suas falhas, e ela pode ser melhorada via um protocolo de avaliação clínica. A melhor teletriagem é feita por ótimos profissionais, e não profissionais de outra área ou iniciante. Esse é um outro erro fantástico. Será que daqui a pouco é melhor a inteligência artificial utilizar isto? Tá? Eu só estou dando algumas ideias que existem erros de entendimento. Ah, não, eu vou usar uma enfermagem para fazer triagem. Não sei se é melhor ou não. Talvez uma enfermagem com uma capacitação já definido até possa ser algo específico. O que nós temos que entender é que a teleregulação com uma teletriagem precisa ser realizado por profissionais experientes e fazer o encaminhamento. O telemonitoramento que eu comentei, inclusive, é uma variação numa questão, inclusive, para ambulâncias e veículos de resgate e o acompanhamento online da situação clínica. Bom, ninguém pode dizer que isso não funciona. Claro que funciona no sistema de referência contra referência e avaliação continuada. Aqui eu só estou querendo mostrar para vocês que existem várias coisas que nós não discutimos. Eu só sei de uma coisa, que o modelo atual precisa sofrer um bom upgrade. E para sofrer um bom upgrade, nós precisamos definir os tipos de serviços que podem e devem ser utilizados. Tá? Você falou sobre os acompanhamentos, mas você sabe qual é uma forma de melhorar a eficiência? Exemplo, eu tenho discutido sobre hospitais de nível terciário que ficam contando quantas teleconsultas fizeram para a telemedicina. Aí eu falo, ridículo, isso é gorjeta. Aí eu digo, mas Chau, por que gorjeta? Eu falei, teleconsulta para atenção terciária. Não, a boa telemedicina é aquela que aumenta a eficiência, diminuindo a taxa média de internação desnecessária. Então, a média de internação desnecessária, ela pode ser agilizada pelas teleinterconsultas eficientes, pela teleavaliação pré-admissional, e a outra, nós temos que evitar as reinternações desnecessárias pós-internação. Isso eu chamo de tele-home care e teleacompanhamento pós-alta hospitalar. Então, aqui eu quis te mostrar que não é a teleconsulta. A teleconsulta é uma das menores partes, mas se nós enxergarmos a cadeia hospitalar, você vê que eu tenho como aumentar a eficiência da estrutura hospitalar em 25% a 30%, apenas inserindo teletriagem pré-admissional
telecuidado pós-alta e teleinterconsulta para agilizar o processo decisório. Tá? Aqui só são ideias. É que, como você me perguntou, eu achei que é interessante expor que vocês têm em mãos de vocês as modalidades de serviço para fazer a livre combinação, e é isso que o Conselho Federal de Medicina chamou de linhas de cuidado. Tá? Então, sem entrar em outros detalhes, eu só quis ilustrar para vocês. Muito bom. Nosso tempo já esgotou, mas doutor Antônio Carlos de Souza, por favor, as suas considerações. Eu vou ser rápido, doutor Calogero. Eu queria agradecer, né, presidente Júlio, o senhor, que graças a senhor, eu já falei algumas vezes para o senhor que me introduziu nessa luta aí associativa, e mais uma vez parabenizar o professor Schau. E aqui eu tenho a impressão que o que eu tenho que falar, né, é agradecer ao doutor Schau por ter aceito não só participar, durante toda a pandemia nós tivemos outros encontros sobre telemedicina, nós já estamos com certo avanço em relação a isso, e no Congresso Brasileiro, que vai acontecer agora, né, em menos de 30 dias aqui em Brasília, nós vamos ter uma mesa com o professor Schau, Calogero, sobre telemedicina. Primeira vez que isso acontece no Congresso Brasileiro, uma outra mesa sobre inteligência artificial, ou seja, nossa obrigação introduzir esse assunto. Eu queria aqui fazer de forma bem objetiva, professor. A nossa sociedade já tem um grupo, como o senhor mesmo tinha orientado, sugerido. Qual o passo seguinte, de uma forma objetiva, para a gente mexer em duas situações, né? Progredir para essa cartilha que o doutor Júlio falou e progredir para orientar o serviço de residência médica, colocar na matriz de conteúdo a telepropedêutica. O que a gente deve fazer, assim, que o senhor sugere de forma bem objetiva. E muito obrigado novamente. Bom, obrigado, Antônio. A primeira coisa, eu acho que é fazer uma reunião com os membros do grupo para ver se eles, ao lerem a resolução 2314, eles tiveram alguma dúvida sobre essas questões, tá? Das modalidades de serviço, dos pré-requisitos em relação à questão do termo de concordância, autorização, das linhas de cuidado. Então, acho que o primeiro é esclarecer todos os pontos que tenham dúvidas sobre a resolução de telemedicina. O segundo é esclarecer todos os pontos que têm dúvida sobre o CRM digital e sobre o certificado digital para emissão, inclusive de receitas eletrônicas, atestados, entre outros. Uma vez entendido as três resoluções, aí nós entramos num outro ponto, é que eu apresentaria uma proposta de matriz e eles discutiriam se concordam ou não concordam com a divisão, se acrescentariam algum item a mais. Uma vez feito a matriz, aí iniciaria um convite baseado em plataforma para as pessoas de referência nas áreas para contribuírem individualmente sobre a proposta de cada modalidade de serviço e o porquê lançaria. E aí depois nós faríamos rodada de discussão, tá? Essa foi a técnica que eu utilizei na medicina do trabalho, é obter as reflexões após o matriciamento e depois uma reunião com a parte relacionada da comissão, com os responsáveis que opinaram, para gerar o consenso. Esse consenso é a matriz inicial para começar a definir o que deve ser ensinado, quando é que tem que ser utilizado e delinear os pontos principais. Toda vez que nós estamos trazendo as boas práticas, eu sempre recomendo. Tudo que não há consenso, deixamos para a versão 2. Vamos trabalhar com tudo que é consenso na versão 1. 100% de consenso. Isso é muito mais fácil, porque aí faz com muita convicção. Essa convicção, aí vocês podem distribuir para os serviços credenciados e formar um grupo que vai começar
a fazer uma divulgação. Em primeira fase, eu posso ajudar o grupo a estruturar o curso que passa a ser replicado, mas a gestão da telemedicina em angiologia e cirurgia vascular, por direito, é de vocês. Então, eu sou apenas um apoio inicial, um fomentador, e depois eu viro da área consultiva, se vocês precisarem, mas o maior ponto é que esse grupo, ele assuma a frente da liderança após nós fazermos esse primeiro matriciamento. Porque uma vez feito o matriciamento, a atualização já é mais fácil. O mais difícil é criar do nada. Perfeito, perfeito. Calógero, se o senhor me permite, esse grupo, ele existe, professor Schau, que é o grupo de telemedicina da SBSV, como eu falei, compostos por colegas com grande experiência, alguns deles aqui, nesse debate. A gente conta muito com a ajuda do senhor para que a gente possa, repito, que a gente possa entregar ao associado efetivamente um documento que seja um balizador para a telemedicina nas especialidades. Então, eu vejo como uma coisa muito específica. Nossas especialidades, elas têm peculiaridades únicas. Isso vai ser certamente, não é nessa reunião, mas isso vai ser certamente muito dissecado nesse trabalho no qual o senhor vai nos ajudar. Eu estou vendo que a doutora Reike, ela levantou a mão, mas eu gostaria de perguntar ao senhor, eu ouvi de um parlamentar muito influente em Brasília, e ele é contra a telemedicina, e o argumento principal dele foi o seguinte, ele falou: Peclá, você imagina hoje no interior do Brasil, num lugar remoto, você precisa de um neurocirurgião. A partir do momento que a telemedicina ela foi estabelecida com um vínculo para esse local, nunca mais terá um neurocirurgião nesse local. Então, do ponto de vista prático, até que ponto a telemedicina ela será um empecilho para que especialistas possam capilarizar o nosso Brasil, que é um país continental? Eu gostaria de fazer para o senhor. Bom, eu acho que esse parlamentar ele está equivocado. Você deve ter um cirurgião, um neurocirurgião num local quando há infraestrutura para que ele possa realizar o serviço e quando há demanda. Se for ocasional, o neurocirurgião pode fazer uma teletriagem e o encaminhamento ágil para um local referenciado. Ele esquece que não adianta falar em exceções. Exemplo, de que adianta você colocar um PET scan num local que não há demanda? A ausência de demanda é o pior dos investimentos. Então, um planejamento, ele deve ser regionalizado, com sistema de interconexão, e alguém competente avalia e agiliza o encaminhamento para um núcleo que tenha referência. Então, só está enxergando o neurocirurgião. Eu estou enxergando toda a infraestrutura para um exercício de qualidade e uma cadeia inteira de profissionais. Tá? Eu já ouvi muitos falarem, nós sempre falamos, vocês não estão entendendo o ecossistema e vocês não estão entendendo que a telemedicina, nesse caso, quando é para localidades, você traça uma região e você consegue agilizar esse encaminhamento para um centro de referência. É assim que tem sido trabalhado o sistema SUS, tá? Então, esse ponto, inclusive na Amazônia, tu já ouvi várias vezes, tem cirurgião que diz que adianta eu estar aqui, não tenho anestesista, não tenho infraestrutura nenhuma, e eu sou cirurgião, e eu não tenho a cadeia, tá? Então, eu falaria para ele, pensa um pouquinho, tá? E aí sim, a telemedicina é muito bom para identificação, encaminhamento eficiente e uma resolução do problema. Obrigado. Calógero. Bom, eu só queria falar sobre... Eu li o Manual de Boas Práticas em Dermato, né? Eu fiquei assustado, viu, professor Schau? O que nós vamos ter que aprender para poder fazer o nosso manual. Não vai ser fácil. Então, pessoal, preparem-se, façam um aquecimento e comecem a trabalhar duro, né? Esse manual está na internet. Quem quiser baixar, né, professor?
Eu baixei na internet também. Não sei se o de nefrologia está, mas o de dermatologia tem algumas coisas muito semelhantes às nossas. Nós temos muita ictoscopia em angiologia, em flebologia, né? Muito exame visual. E aí, quando eu entrei no capítulo das imagens, eu fiquei desesperado, né? Porque o negócio é realmente complexo. Só isso já me deixou realmente preocupado como nós vamos fazer a nossa cartilha, com angiologia, cirurgia vascular, cirurgia endovascular, vai ser... Até poderíamos dividir nesses 3 tópicos, né? Para facilitar o trabalho. Fazer a gente tem ainda a ecografia vascular também. A ecografia vascular, exatamente. Né? Calógio, eu acho que a doutora Reika, a nossa presidente do Maranhão, está com a mãozinha levantada. Pois não. Pode não, chefe? Queria fazer uma pergunta para o professor Chau. O doutor Lobato fez o convite a ele com relação à participação no período que for ter essa votação. Certamente já tem uma comissão acompanhando essa lei direitinho, até para a gente não ter distorção com relação a isso que o senhor passou previamente. Valor de consulta, porque assim, lá em Brasília tudo é confuso, né? Pelo que já que vai mudar alguma coisa na lei, na Constituição, certamente também deve ser uma lei ordinária, não é complementar. E aí, de fato, a sociedade organizada da parte de telemedicina, que tem um conhecimento mais apropriado, deve estar participando lá em Brasília, porque senão pode sair um Frankenstein que depois prejudique toda a classe. Então, deixa eu... Bem lembrado, Rei. Bem lembrado. Eu lembro que assim que a telemedicina foi aprovada, em plena pandemia, nós vimos operadoras de saúde oferecendo a 1/3 o valor de uma consulta online em relação ao presencial. Imediatamente, a SBSV Nacional, na gestão do Dr. Bruno, se manifestou. Ele me pediu um escopo de um documento e nós reiteramos a necessidade de, no mínimo, ser pelo mesmo valor de uma consulta presencial. Então, a SBSV Nacional, acho que ela foi a primeira ou a segunda das especialidades das sociedades científicas a se manifestarem, depois vieram outras. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma bandeira dessa gestão, Rei, que você lembrou muito bem. Às vezes, a gente entra numa discussão e o que é ruim passa a ser pior. Então, realmente, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, esse é um ponto importante. Cuidado, nós temos que tomar cuidado com a mercantilização gerada pelo nosso operador de saúde, e a área médica precisa estar suficientemente formado para se posicionar, senão vai ser um caos. Tá? É por isso que eu abri o discurso. O médico é remunerado pela responsabilidade que ele assume em relação ao paciente. Acredito que na lei vai estar definindo isso, por isso que eu perguntei se tem alguém da sociedade acompanhando isso, porque eles vão definir provavelmente isso dentro do escopo da lei aprovada. Toda a fase mais crítica do PL, ele ocorreu entre novembro do ano passado e, inclusive, até abril desse ano, antes da aprovação na Câmara. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina teve que agir de uma forma muito enfática, tá? Conselho Federal, AMB, tudo. Quando foi aprovado na Câmara dos Deputados, já é algo de meio termo, tá? Que ocorreu, e eu confesso que algumas fases eram muito Frankenstein, mas a versão que foi votar já era muito menos Frankenstein, e dentro do Senado teve algumas adequações pequenas, mas ele é muito mais focado na telesaúde, admitindo que respeita-se as autarquias de conselho de classe. É mais ou menos esse o ponto que ele foi. E o outro ponto, que ele não pode ir contra as leis anteriores existentes que definem as competências de cada profissão, né? Agora, o que ele faz é que ele altera a lei do SUS, reconhecendo as modalidades presenciais e as modalidades não presenciais, considerando
que o profissional continua 100% responsável pelas consequências causadas. Então, a responsabilidade ela tem que continuar. E então, agora, dentro disto, é muito pouco ainda. É por isso que nós temos que articular muito mais o que são as boas práticas, as cadeias funcionais, porque a lei, ela, queira sim, queira não, é sintética e ela não pode ser detalhista, porque como a tecnologia muda, ela tem que usar termos abertos, tá? Então, é isso que eu consigo dizer, mas eu também posso compartilhar com vocês o que é o que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, porque já foi da Câmara, foi para o Senado, já aprovado na comissão, e agora segue para a plenária do Senado. É interessante todos lerem, né? Mas eu acho que ele é uma alteração na modalidade do atendimento SUS. E aí ele não vai expressar muito essa questão da remuneração. A 13.989, do dia 15 de abril de 2020, ele também seguia a linha do Conselho Federal de Medicina atual. O valor é o mesmo. Mas mesmo tendo uma lei dizendo que o valor é o mesmo, as operadoras de saúde fizeram a 50%. Mas aí a área médica tem que se organizar para justificar o porquê não é, e o porquê a telemedicina não é uma separação da medicina. Ele é uma decisão médica para se aproximar mais do paciente e acompanhar de uma forma mais resolutiva e faz parte integrante da decisão médica, tá? E isso que nós temos que ensinar muito, e é por isso que as boas práticas têm que definir isso e nós temos que ensinar. Quanto mais pessoas aprenderem, nós temos uma massa crítica para não ser refém de deliberações administrativas. Eu já ouvi, inclusive, empresas importantes de respeito me dizerem assim: estamos procurando médico de outro estado para reduzir os nossos custos. Isso é um absurdo, vocês vão me desculpar, mas vocês não estão fazendo telemedicina. E o cuidado com o paciente é a coisa menos importante para vocês. Vocês vão me desculpar, mas não dá para concordar com isso. Mas não pode ser apenas uma pessoa falando isso. Tem que ser um pensamento em conjunto para dizer o porquê isso está errado. Tudo bem? Obrigado, professor Shaw. Muito bem. Claro, podemos abrir a quem está nos assistindo, se há alguma outra pergunta ou alguma consideração rápida. Eu acho que o tempo já avançou bastante, né? Eu só queria, doutor Calogero, antes citar também, eu vi aqui a presença da nossa presidente da Bahia, doutora Túlia, que muito nos honra com a sua presença. Não sei se tem mais algum presidente aí, se tiver, se manifesta, além dos que eu já citei, e dizer que essa comissão é uma comissão permanente da SBSV, a de telemedicina, e ela é coordenada pela nossa diretoria científica, doutor Edvaldo Joviliano, doutor Walter Boim. Eu tenho certeza que marcarão em breve já uma reunião. Doutor Shaw, aí, nosso convidado ilustre, já se colocando como camisa 10 dessa seleção. E eu tenho certeza que, assim como as diretrizes da SBSV estão acontecendo, são 8 diretrizes que estão sendo preparadas. A gente vai ter também, doutor Calogero, realizar aí o seu desejo, o seu sonho, que é meu sonho também, a gente poder ter um manual de boas práticas em telemedicina e angiologia e cirurgia vascular. Com certeza, presidente. Com certeza. Obrigado. Bom, professor Shaw, mais alguma consideração? O senhor quer encerrar a sua apresentação? Por favor. Eu tenho duas. Não temam que vocês vão ficar muito bons. Segundo, que isso pode estimular doutorado, mestrados na área e vai fortalecer muito mais a especialidade. Eu só diria, não temam, porque vai dar certo, e provavelmente em 2025 vocês vão dizer, nós já avançamos tudo isso, tá? Então, olhando para frente, parece que é complexo, mas não se preocupe que não vai ser tão difícil.
Professor, nós podemos mandar voluntários a fazer esses mestrados e doutorados lá para a sua disciplina, que é na patologia da USP. Então, nós vamos começar a procurar o pessoal voluntário jovem, né? Isso. Eu sou velho, né, para fazer especializações ou coisas parecidas. Mas eu acho que se tiver gente que queira participar, queira fazer pós-graduação, né, professor Schau? O senhor já falou sobre isso com a gente, né? Muito bom. Vamos encerrar e agradecer mais uma vez o professor Schau e mãos à obra. Não adianta só falar, vamos fazer, né? Certo? Vamos executar. Vamos executar.